Você quer ir começando aí, Cláudia? Acho que eu vou mandar aqui de novo. Cadê? Manda para ela. Eu vou mandar aqui, tá bom? Tá bom. Então, queridas, vamos começar com uma oração, né? Pedindo que o Espírito Santo abra as nossas mentes, né? Os nossos corações, para que hoje, né? Ao final do nosso estudo, né? Eu quero também tratar da questão como podemos ter certeza que não perderemos nosso lugar no céu. Agora quem está entrando. Como podemos ter certeza que não vamos perder nosso lugar no céu, né? E por que é difícil para algumas pessoas crerem em Deus, né? Em Cristo. Então, nós vamos ver por que isso acontece. Oi, McCain. Já aparece a imagem, mas está conectando o áudio ainda, né? Ela entrando, daí nós vamos fazer oração. Pode abrir, né? Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5. Tudo bem, McCain? Tudo! Saudade de você! Saudade também! A senhora já conhece a Raquel, né? Não? Acho que não, né, Raquel? A mãe da Rosana ela não é mãe daquela moça que é a dona da pizza? Isso, ali, ó. Conheço. Isso. Acho que uma vez ou duas que a gente se viu. Né? Conheço, sim. Aham. E a Raquel faz aniversário junto com ela. Você fez aniversário junto com ela, a Raquel. 28? Você fez aniversário ontem, Raquel? Sim, foi ontem. Então, minha mãe também. Ai! Parabéns para a senhora! Meus parabéns também. Ai, vocês fazem no mesmo dia. Mas não é a mesma idade, não. Tenho certeza que sou mais velha que ela. Diferença de 2 anos, né, McCain? Não, eu estou com 76. Bastante, né? Mas Covid não vai me pegar. Vai, não. Em nome de Jesus. Então, vamos orar e daí nós já vamos dar início. Senhor Deus, nos colocamos agora diante da Tua presença, diante do Teu trono de graça, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Senhor, pedimos que nessa reunião de hoje, Senhor, humildemente pedimos pela ação do Teu Espírito Santo, abrindo o nosso entendimento, os nossos corações, para compreendermos o que o Senhor quer falar conosco. Abençoe a vida da Alice, que está participando conosco pela primeira vez. Abençoe a vida da Rosana, que pela primeira vez ela participa do grupo da noite. Abençoe a vida da irmã a Kemi também, que vem pela primeira vez, que fez aniversário ontem. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor lhe dê muitas felicidades, que o Senhor supra as suas necessidades. Pedimos também pela Raquel, também que fez aniversário ontem, que o Senhor aguarde, que o Senhor a sustente, que o Senhor também supra as suas necessidades. Pedimos também pela Analice, Senhor, que o Senhor cuide dela, da sua família, provendo um trabalho por Lucas, para que ele possa, Senhor, ter com que sustentar a sua família. Guarda-nos a nós aqui, abre os nossos olhos, os nossos entendimentos, para compreendermos, Senhor, os tesouros que estão aqui na Tua palavra, que o Senhor deixou para nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então,
A primeira pergunta que nós vamos responder hoje é: como posso ter certeza da salvação? E nós vamos responder com base no livro de 1 Pedro, que é o livro que nós estamos estudando. Então, eu quero pedir que vocês abram lá e leiam comigo 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 a 5. Então, eu vou esmiuçar bem esse versículo, porque, claro que a palavra de Deus inteira fala sobre Jesus, né? Seja no Antigo Testamento, profecias sobre Jesus, e no Novo Testamento está cheio de passagem, né? Mostrando para nós como nós podemos ter certeza da salvação. Mas eu escolhi responder essa pergunta no livro de 1 Pedro, porque é o livro que a gente está estudando. Mas eu também vou citar outras passagens, né? Que vocês poderão anotar. E se não der tempo de vocês abrirem aqui, vocês só escutem que eu vou ler. Podem anotar e depois, né? Calma. Depois que acabar aqui a nossa transmissão, vocês podem ler de novo, né? Meditar, guardar, né? Então, vamos ler lá 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5. Então, Pedro começa assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dos mortos. Agora o versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, eu li aí, vocês viram que tem umas palavras difíceis, né? Calma que eu vou explicar, tá? Então, primeiro eu gostaria de ressaltar que olha como que Pedro começa a escrever aí esse versículo, né? Que é a abertura da carta dele, né? Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está mostrando aí que tudo começa em Deus. Deus é tudo. Deus faz tudo. E daí ele explica por que Deus, o Pai de Jesus Cristo e nosso Pai também, por que ele é tudo? Ele fala assim, ó, segundo a sua muita misericórdia, né? Então, a razão por que Deus nos deu uma salvação gloriosa para nós é que ele é misericordioso, né? Não é porque eu sou boa, porque eu sou bonita, porque o meu cabelo tem um brilho, ou porque eu estudei bastante, ou porque eu consigo explicar bem a Bíblia, ou porque eu moro numa casa legal, né? Ou porque eu sou boazinha, ou porque eu nunca matei nada ninguém. Não é nada disso. A razão porque nós temos uma salvação maravilhosa, gloriosa, é porque Deus o Pai, ele é muito misericordioso, né? Então, nós, os pecadores, nós precisamos muito da misericórdia de Deus, porque nós estamos, né? Nós não, né? Nós já não estamos nessa condição. Mas os pecadores que estão aí no mundo, eles estão numa condição lamentável, lastimável, desesperada, miserável. E é porque Deus viu que a raça humana estava nessa condição lastimável, né? Ele que é muito grande misericórdia, ele providenciou para nós uma grande salvação, né?
porque ele é misericordioso. Então, vejam bem, a salvação não começa em nós. Não começa porque a gente merece, mas começa com a misericórdia e o amor de Deus, né? Então, eu gostaria de ver agora umas outras passagens, né? Não tira o dedinho, marca aí 1 Pedro, e nós vamos rapidinho lá em Efésios, que a gente está estudando com o grupo da tarde, né? Claro que eu também não poderia deixar de me aproveitar de Efésios, né? Nós vamos ler Efésios, capítulo 2, o versículo 4, né? Eu não gosto muito, né, de ler assim o versículo solto, né? Porque eu sempre acho importante que a gente saiba o que está acontecendo, né? Antes, depois, né? E olha só, no capítulo 2 de Efésios, né? Paulo começa a falar aí que a gente andava, né? Lá no versículo 2, segundo o curso desse mundo, né? A gente era dominado por Satanás, né? Nós andávamos que nem todo mundo anda, né? Como filhos da desobediência, né? A gente fazia a nossa própria vontade, a gente agia de acordo com a nossa própria cabeça, do jeito que a gente pensava que era certo, a gente fazia, né? E assim é o mundo, né? Eu acho que isso está certo, né? Hoje em dia a gente vê que tem muito relativismo, né? Não, olha, eu penso que isso é certo, então eu vou fazer. Isso é certo para mim, isso eu gosto, isso é bom para mim, então eu vou fazer. Não me interessa os outros, não me interessa o que a palavra de Deus diz, não me interessa o que Deus diz. Eu penso que isso está certo, então eu vou fazer, né? Aí Paulo começa ali o capítulo 2 de Efésios. Aí, versículo 4. Olha lá o versículo 4. Esse aqui é a chave aqui para nós. Aí ele começa. Mas, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Olha essa preposição aí, né? Quer dizer, ele está contrastando tudo que ele disse antes. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, né? Ele não tem só misericórdia, ele é muito rico em misericórdia, né? Por causa do grande amor com que nos amou. Então, veja aí, está de novo falando, né? Como que veio a nossa salvação? Como que ela começou? Ela começou porque Deus é rico em misericórdia e porque Ele nos amava e nos ama com muito amor. Aí ele fala, estando nós mortos, no versículo 5, em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, né? Então, mais uma vez, confirmando lá o que Pedro também disse, que nós somos salvos pela muita misericórdia de Deus. Vamos ler ainda Tito. Tito, gente, vocês vão virar umas páginas para frente lá, fica entre Efésios e 1 Pedro. Tito, capítulo 3, versículo 5. Veja que a gente está falando sobre a salvação e falando que a salvação não tem nada a ver com os nossos merecimentos, mas com a misericórdia e com o amor de Deus. Olha Tito, capítulo 3, versículo 5. Eu vou ler. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou. Como? Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, veja que ele está falando, ele começa o versículo que não foi por obras de justiça. Não foi porque eu deixei de fumar,
não foi porque eu nunca fumei, não foi porque eu nunca bebi, não foi porque eu fui uma boa mãe, não foi porque eu fui uma filha obediente, não foi porque eu fui uma pessoa que ajudei um monte de gente, né? E ajudo, não é por causa disso, não é porque eu sou uma pessoa simples, né? Tenho muito dinheiro, mas eu pego esse dinheiro todo e dou para os pobres. Não é por isso. Não é porque eu faço grandes obras de caridade. Não é porque eu ajudo numa ONG, né? E dou cesta básica lá para a igreja. Não é por isso, né? Não é porque eu cuidei do meu pai velhinho, né? Não é porque eu também abriguei na minha casa o mendigo que estava na rua, não tinha onde cair morto, eu pus ele para dentro de casa, cuidei dele, dei comida, dei tudo. Não é por isso também. Não é de obras de justiça que a gente tenha feito. Por mais boa que a gente tenha feito alguma coisa muito boa, não é por isso. É segundo a misericórdia que ele nos salvou. E voltando agora para o nosso texto principal, que é 1 Pedro, capítulo 3, o versículo que eu li é lá: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Então, regenerar. O que quer dizer isso? Regenerar é quando a gente olha para Cristo, quando a gente se volta para Cristo e a gente deposita nossa fé nele, nós nascemos de novo dentro da família de Deus e nós passamos a receber uma nova natureza. Por isso que ele fala, ele nos regenerou. Então, olha o que ele diz. Deixa eu ver se aqui ele fala, aqui não fala. Virem a página um pouquinho, no versículo 23 desse capítulo 1 de Pedro, ele fala assim, olha, capítulo 1 de Pedro, versículo 23. Ele fala, pois fostes regenerados, né? Você foi transformado numa nova pessoa. Isso quer dizer regenerado. Fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, o que ele está falando? Que nós somos regenerados, né? A vida espiritual foi implantada dentro de nós pelo Espírito Santo para produzir o nosso novo nascimento, né? E esse nascimento, ele é infalível, ele é permanente. Quando o Espírito Santo vem, no momento em que eu deposito a minha fé em Jesus, ele me regenera, ele vem para dentro de mim e já me dá uma nova natureza. Então, essa nova natureza que eu recebo não é no meu esforço. A gente não consegue ter uma nova natureza. É o Espírito Santo que imediatamente entra dentro de nós, que ele muda as nossas disposições mentais, muda aquela nossa maneira de ver a vida, aquela nossa maneira de pensar. Então, ele dá para nós um coração novo, ele dá uma nova mente, né? Ele dá uma nova vida, uma nova natureza. Então, é algo que, de novo, não depende de mim. Por isso, que quando eu pergunto como posso ter certeza da salvação, eu ainda não respondi, né? Porque eu estou falando, primeiro eu estou explicando para vocês que a salvação não começa em mim. Então, se a salvação não começa em mim, eu não posso ter certeza baseada nos meus pensamentos, concordam? Ela não veio de mim, então eu preciso de alguém. Quem que me deu a salvação? De Deus. Eu preciso que Deus testifique comigo que eu tenho salvação, senão eu não vou ter essa certeza nunca, né? Então,
veja que tudo isso vem através de Jesus Cristo, que nos regenerou, nos transformou, nos deu uma nova vida, uma nova mente, uma nova disposição, uma nova natureza, um novo coração. Para quê? Olha lá no versículo 3 ainda. Para uma viva esperança. Essa viva esperança é a nossa vida eterna. É um otimismo constante. E essa viva esperança, gente, não vem de mim, vem de Deus. É um dom da graça de Deus. Quer ver? Eu vou ler lá 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16. 2 Tessalonicenses 2:16. É uma carta de Paulo que ele escreveu lá para os irmãos que estavam na cidade de Tessalônica. Então ele fala assim: ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Olha o que ele está falando. Quem é que nos dá a boa esperança? Quem que é? Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo. E Deus, nosso Pai. Ou será que sou eu, no meu muito pensar, no meu muito me esforçar, é que eu vou ter isso? Não. Essa boa esperança vem de Deus. É um dom da graça de Deus, né? E mais, ela é assegurada a nós, ela é garantida para nós pela ressurreição de Jesus Cristo. Alguém aqui tem dúvida que Jesus ressuscitou? Não, porque é um fato histórico, né? É um fato e tem muitas provas. Eu não vou parar aqui para falar sobre isso, mas se depois vocês tiverem interesse, eu posso falar sobre isso. Como que todo mundo sabe que Jesus ressuscitou, né? Aqui surgiu um aviso para mim que falta 10 minutos para acabar essa sessão. Então, Rosana e irmã Kane, que entraram um pouquinho depois, estava explicando que vai acabar. Aí a reunião apaga e nós clicamos no mesmo link que vocês usaram para entrar e a gente entra de novo e continua, tá bom? Então, eu gostaria de ler agora com vocês, né? Falando sobre essa viva esperança. Então, ela vem de Deus, ela é um dom da graça e ela é garantida para nós pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, nós vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 17 e o 19. 1 Coríntios, capítulo 15, 17 e 19. Na verdade, aí Paulo ele vai fazer uma argumentação, né? Ele está falando lá com eles a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. E ele fala assim no 17: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, nós teríamos aí um bom motivo para não ter certeza de nada, muito menos da salvação. Se Cristo não ressuscitou, você crê em quê? Tudo é fútil, tudo é vã, não vale de nada, joga no lixo. Vamos acabar esse Zoom aqui, porque não presta para nada, estamos perdendo tempo aqui. Mas, graças a Deus, a gente sabe que isso não é verdade, porque Jesus ressuscitou. Olha lá no 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que ele está dizendo? Guardem isso aí, porque lembra que eu falei para vocês que nós vamos responder uma segunda pergunta? Como podemos ter certeza que não vamos perder nosso lugar no céu? Né? Olha, ele está falando que a nossa esperança, ela tem que ser viva. Ela tem que ser a esperança no Cristo que ressuscitou. E a gente sabe que ele ressuscitou. Lembra que eu falei do Espírito Santo, né? Que é o Espírito Santo que muda a nossa mente, muda o nosso coração, muda a nossa maneira de pensar no momento que ele entra.
é claro, gente, que essa mudança, ela não é assim 100% no primeiro minuto, né? Mas à medida que você vai caminhando com Deus, você vai ganhando mais confiança, porque o Espírito Santo de Deus, você vai aprendendo a ouvir a voz de Deus, você vai aprendendo sobre Deus, você vai estudando na palavra, você vai meditando e você vai começar. Olha, agora eu entendo isso. Nossa, eu não sabia disso. Olha que coisa. E você vai aprendendo. Isso é o Espírito Santo testificando com o teu espírito, o teu mesmo, que está ali dentro. Então, é uma coisa entre você e dele, é uma coisa íntima. Então, ele fala que essa nossa viva esperança da vida eterna, ela é confirmada para nós que somos crentes pelo Espírito Santo. Vamos lá abrir Romanos, capítulo 8. Lembra que eu disse para as meninas da terça-feira à tarde que o capítulo 8 de Romanos é o capítulo que mais fala sobre o Espírito Santo na Bíblia. O maior capítulo sobre o Espírito Santo na Bíblia. É o capítulo 8 de Romanos. Mas a gente vai ler agora só o versículo 16. Então, Romanos 8, versículo 16. E ele fala assim: o próprio Espírito, está com letra maiúscula, né? Falando de Espírito Santo. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Aí agora esse espírito é letra minúscula, porque é o espírito nosso, o espírito da Cláudia, o espírito da Raquel, o espírito da Keime, o espírito da Rosana, o espírito da Alice, o espírito da Analice, da Raquel. Então, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito, olha lá, que somos filhos de Deus. Entenderam agora como que nós podemos ter certeza? O Espírito Santo, ele fala conosco, fala com o nosso próprio ser mais íntimo, né? Que nós somos filhos de Deus, sim, nós somos filhos de Deus. Então, é o Espírito Santo de Deus que confirma a validade da nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que nós somos, quando a gente tem fé em Jesus Cristo, quando a gente confessa os nossos pecados, quando a gente crê, nós somos imediatamente adotados na família de Deus, né? E, então, é como se não é uma vozinha interior mística que vem lá do além, não. É o próprio fruto do Espírito Santo em nós, né? E pelo poder que o Espírito Santo dá a nós, nos capacitando para todo o serviço espiritual, que a gente vai vendo, né? E tem horas, eu não sei se vocês já pararam para pensar, né? Que às vezes a gente passa por cada situação, cada enrascada, cada coisa difícil que você fica pensando, nossa, como que eu passei por isso? Nossa, num outro tempo, rodada baiana, já tinha xingado meio mundo, né? Já tinha batido em todo mundo, enfim. Como que eu não fiz isso dessa vez? Como que eu consegui segurar minha boca, não falar demais? Como? Ah, porque agora você é uma pessoa super hiper disciplinada e você treinou tanto, faz 35 anos que você está treinando, depois de 35 anos você conseguiu. É por isso? Não. É porque você tem o Espírito Santo. E ele não freia, né? Ele não deixa mais você ser dominado pelo pecado, né? Então, ele lá no nosso íntimo, ele vai falando com a gente, né? Então, outra coisa, né, que essa viva esperança que provém de Deus faz por nós, ela nos defende dos ataques de Satanás, né? E ela também, ela vai se cumprir na volta de Cristo. Meninas, faltam 2 minutos e meio. Ainda dá tempo da gente abrir de novo agora, lá em Tito, mais uma vez, Tito, capítulo 2, versículo 13.
que daí vai falar dessa viva esperança que vai se cumprir com a volta de Cristo. Então, Tito 2, versículo 13, ele fala assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, o que ele está falando? Que nós estamos aguardando. Então, a nossa salvação, ela vai se completar de uma forma perfeita e gloriosa, ou na hora que a gente partir desse mundo, ou se Jesus voltar e a gente não morrer, né? Não tem essas duas possibilidades. Então, aí sim a nossa salvação vai se concretizar. Como que eu sei disso? Vamos voltar lá a 1 Pedro e nós vamos ver que no versículo 4 ele fala assim, olha: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha agora o versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Então, essa herança está acabando, então nós vamos voltar, e aí eu vou falar para vocês que herança é essa que a gente tem, tá bom? Então, cliquem de novo lá no mesmo link e nós vamos nos reunir de novo. Até daqui a pouquinho. Tchau. Né? Então, veja que a gente leu, né, que nós fomos regenerados por uma viva esperança, mediante, através da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, né? Eu quero só explicar rapidamente o que significa essas palavras. Incorruptível é que não se corrompe, não se deteriora, não estraga, né? E quando fala imarcessível, quer dizer que ela não murcha, tá? Então, essa herança não se corrompe, não derrete, não enferruja, não estraga, não murcha, né? Reservada nos céus para nós, né? E essa herança, daí eu quero que vocês abram lá em Efésios, capítulo 1, no versículo 14, né? Que eu expliquei bastante na reunião de terça-feira à tarde e vou explicar de novo aqui para vocês, né? Que fala que o Espírito Santo, né? Aliás, eu vou ler o 13 também, né? Efésios 1, 13 e 14. Ele fala: em quem vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, né? Que nós estamos falando de salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Olha a palavra aí que Paulo usou, selou. Então, ele fala que o Espírito Santo que habita dentro de nós é a nossa garantia, o nosso selo, o nosso penhor permanente dessa herança. Né? Daí eu expliquei para vocês que lá na cidade de Éfeso, que era um porto, que eles comerciavam muita madeira, então os compradores vinham do mundo inteiro para comprar madeira de excelente qualidade lá na cidade de Éfeso. E daí eles escolhiam lá as toras e eles vinham com um selo e eles marcavam aquelas toras de madeira, falando que era daquela pessoa tal e tal. Depois ele ia embora. E mais adiante, ele mandava um empregado, um escravo, um funcionário, né, lá se encarregar de buscar aquelas toras, né? Então, para a analista que entrou agora, eu estou explicando sobre o Espírito Santo, né? Que habita no cristão e que é a nossa herança. Tem traduções que falam que o Espírito Santo é a nossa garantia.
Então, é como se você vai comprar um imóvel, desculpa de novo eu dar exemplo de imóvel, mas é uma coisa assim que eu entendo um pouquinho, né? Então, você escolheu a sua casa depois de ver muitas, né? Se você é mulher, você vai querer ver todas as possibilidades. Se o corretor falar para você que tem 10, você vai querer 10, vai ver as 10 do corretor, e mais as 20 do outro corretor, e mais umas poucas outras que você também descobriu por você mesmo. Para finalmente você decidir que você quer aquela primeira que você viu. Né? É bem assim. É bem assim, né? E aí, o que você faz? Né? Aí o corretor, essa mesmo, tem certeza, ele já não acredita muito que você vai comprar, porque você já viu 48, né? E ele nem imagina que você, esse tempo todo, você estava comparando essas 47 com aquela primeira, para ver se era melhor mesmo, e você decidiu que vai ser aquela. Aí o que você vai fazer? Ele fala que você tem que dar um sinal. Você vai lá, dá um sinal, dá um cheque, faz um contratinho. E enquanto, né, pelo fato de você ter dado esse sinal, é a garantia que ele vai retirar do anúncio esse apartamento, essa casa, esse imóvel que você gostou. Ele não pode mais vender para ninguém, né? Para ninguém, é seu, né? Às vezes, o que acontece é que a imobiliária ou o corretor é um pouco lento e ele não vai lá e tira na mesma hora o anúncio. E às vezes acontece de uma outra pessoa ver aquela mesma casa que você já decidiu que é sua e ele vai lá, liga para a imobiliária e pede para ver. E às vezes um outro corretor atende, vai lá e te mostra. E você também gosta. E aí você diz, essa é a casa dos meus sonhos, você chega com seu marido e você pega, vai lá para o corretor e fala, essa aí. Aí, de repente, vem aquela notícia, sinto muito, mas essa casa já foi vendida, ela está reservada, né? Não pode ser vendida para você, mas se a pessoa desistir, aí a gente conversa de novo. Mas dificilmente isso acontece, porque a pessoa já deu uma garantia. Ela pagou um preço. É isso que o Espírito Santo faz para nós. Você crê em Jesus, ele entra em você e ele é a tua garantia que você vai ter a vida eterna. E ninguém vai tirar essa vida eterna de você. Ela é sua. Você não vai perder em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma, né? Então, nós somos guardados, né? Ele é o penhor, ele é a nossa garantia, ele é a nossa, né? A palavra técnica, quando você fala de imóveis, né? Ele é o sinal de negócio, ele é a arras, e não tem como você desistir, ele é a arras, né? E se você desiste... Eu me desliguei? Se você desiste, você perde o teu sinal. Você não recupera. Né? Você não recupera. Então, o Espírito Santo é a nossa garantia que nós temos salvação. Outra coisa, vamos voltar de novo lá para aquele nosso texto de 1 Pedro, né? Capítulo 1, versículo 3 a 5, olha lá. Ele fala no versículo 4 que nós temos a garantia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Olha agora, gente, o versículo 5. Marquem muito aí na palavra de Deus. Marquem na Bíblia de vocês. E sois guardados pelo poder de Deus. Sois guardados pelo poder de Deus. Não, você não é guardada pela sua própria força. Você não é guardada pelo poder do seu pensamento. Não, você é guardada pelo poder de Deus. Vou continuar lendo lá. Mediante a fé
Por isso que eu falei que a gente entra com a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Né? É aquilo que eu falei. No momento em que você crê em Jesus, você recebe Jesus, o Espírito Santo vem habitar no seu coração, ele é a tua garantia, e quando você morrer, você vai para o céu. Certeza absoluta, porque você é guardada pelo poder de Deus. Gente, Deus tem muito ou pouco poder? Bastante. Exatamente. Graças a Deus. Você já pensou se fosse pela sua força? Ai, mas eu tô meio doente, tô fraca. Agora o que vai acontecer? Eu não tô conseguindo me segurar muito bem. Ai, a minha cabeça não tá boa. Eu não tô... eu tô meia... Ai, não tô batendo bem, né? Ou então, quem sabe eu tô com um problema, bati a cabeça, comecei a esquecer as coisas. Ai, coitada da Cláudia, né? Depois que ela teve aquele acidente, bateu com a cabeça, ela ficou meia lelé, coitadinha. Agora ela tá esquecendo que ela é salva, né? Ela vai perder a salvação dela. É possível? É possível? Não. Não. Quem é que guarda? É o poder, pelo poder de Deus. Então não é nem a dona Neide, por exemplo. Ela está no hospital, ela está sedada, ela não está plenamente consciente. Ela perdeu a salvação? Não. Quem é que guarda ela? Ela mesma? É o pensamento dela? Não. É o poder de Deus. Então não depende de nós, graças a Deus por isso, né? Então é o poder supremo de Deus que nos guarda. É um Deus que tudo sabe, que tudo vê, que tudo pode. Nosso Deus é soberano. Ninguém, gente, escutem isso, ninguém, não tem exceção, ninguém pode roubar o tesouro do crente e nos impedir de receber esse tesouro. Vamos ver lá em Romanos, de novo, Romanos capítulo 8. Eu estou indo muito para Romanos capítulo 8, né? Romanos capítulo 8. Agora nós vamos ler do versículo 31 a 39. Eu sei que é bastante coisa, mas vale a pena a gente ler aqui, porque isso vai nos dar mais certeza ainda. Eu vou ler um pouco rápido e parar no que eu acho que é importante para nós. Olha lá. Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Se é o poder de Deus que age a nosso favor, quem que pode ser contra nós? Olha aí, agora Paulo, né, vai explicar por que isso não pode acontecer. Se Deus é por nós, não tem ninguém que vai ser contra nós. Por quê? Olha lá o versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Quem é aquele? Deus, né? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Nós somos os eleitos de Deus. Quem que vai nos acusar de alguma coisa? Né? É Deus quem os justifica. Então, Deus é quem nos justifica. Aí Paulo pergunta, quem nos condenará? Quem que vai nos condenar? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Já pensaram, gente? O próprio Filho de Deus sentado do lado direito de Deus, orando por você. Quer mais alguma coisa? Precisa de mais alguma coisa? Ela não parou aí não, hein? Tem mais, hein? Olha lá. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Estão passando tribulações, dias difíceis. Vamos, né? Isolamento social, um monte de gente perdendo emprego, né? Ah, mas será que é isso que vai nos separar do amor de Deus? Perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Olha o versículo 36. Como está escrito,
Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem é que nos amou mesmo? O Pai, né? Deus, o Pai. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, que são os demônios, nem as coisas do presente, nem do porvir, do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, monstro, ET, alienígena, né? Nada. Nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é isso. Como que a gente pode ter certeza da salvação? Se ele entregou o próprio Filho, e nós lemos lá em Pedro que é pelo poder de Deus que nos segura. Dá para ter dúvida? Não dá, né? Não dá. Então, nada pode nos impedir, nada pode tirar de nós esse tesouro, né? E voltando lá para 1 Pedro, né? Que eu li lá, ó, sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Então, essa fé salvadora que a gente tem, ela é permanente, ela não morre nunca. Ela não morre. Ela é nossa. E aí vem a minha segunda pergunta que eu falei que nós íamos responder hoje. Como podemos ter certeza que não perderemos nosso lugar no céu? Então, primeiro a gente viu que é o poder de Deus que nos guarda. E agora, eu vou falar para vocês uma passagem que vocês guardem aí, que é uma passagem preciosíssima, que está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28 a 29. Olha lá, João 10, versículo 28 a 29. Eu abri. Então, eu vou ler lá, ó. Isso aí é Jesus falando, tá? É Jesus que está falando. Olha o que ele diz no versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna. Então, Jesus falando, eu dou para quem? Para nós, né? Para quem crê, para quem é ovelha. Então, Jesus está falando, eu lhes dou a vida eterna. Olha agora que lindo, que lindo, que lindo. Jamais, nunca, nunquinha da Silva, nunca perecerão. Quer dizer, nunca vão morrer. Ninguém as arrebatará da minha mão. Gente, é linda. Isso aí é emocionante, gente. Olha só o que Jesus está falando. Que uma vez que você confessou Ele como seu Salvador, o Espírito Santo agora fala com o teu espírito íntimo lá, que você é filha de Deus. Ele fala que ninguém vai arrancar você da mão dele. E a gente leu lá em Romanos, nem morte. Gente, tem coisa pior do que morte? Talvez tenha, né? Quem sabe uma tortura, hein? E fome? Será que fome é pior que morte? Perigo, desespero, e o diabo, e Satanás. Ele fala que ninguém pode arrancar a gente da mão de Jesus, né? Olha só o versículo 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Gente, é lindo. Ninguém vai tirar você, vai conseguir arrancar você das mãos do Pai. Entendeu? Porque você pode ter certeza super, hiper, absoluta, 1000%. Você vai ter o seu lugar no céu? Porque não depende de você. É através do poder de Deus que nos guarda.
E porque você está na mão de Jesus. E onde que Jesus está? À direita de Deus. E o que ele faz por você? Ele pede para Deus, ele ora. Oh, meu pai, olha lá a Alice, tadinha, ela está numa dificuldade, vamos correr lá ajudar ela. Ela está orando lá. E quem é que testifica, né? Eu ainda não li para vocês, mas tem um versículo lá em Romanos 8 que fala que o Espírito Santo, ele intercede por nós, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, olha que legal. O Espírito Santo, que conhece a gente como ninguém, ele vê a nossa enrascada e ele começa a pedir perdão para o Pai por nós. E Jesus, que está lá no céu, ouve. Olha só, você tem dois intercedendo por você. Olha que maravilha. Espírito Santo intercede daqui. Jesus, do lado do direito do Pai, intercede de lá. Você vai perder essa salvação? Se ele te deu a salvação, que é o bem mais precioso que ele podia te dar, por isso que ele fala lá, ele não vai te dar as outras coisas também? Você vai ter só isso que ele vai te dar? Acho que se fosse só isso, já estava bom, né? Olha, eu passo tudo mais, contando que depois a minha vida eterna esteja garantida, mas ele não fala só isso, ele vai ainda te dar tudo. A gente que não pede, né? Então, agora vocês já podem ter um pouquinho mais de certeza ou 100% certeza? 100%, né? 100%. 100%. Beleza, é isso mesmo. Olha só, agora nós vamos voltar lá para aquele nosso texto básico, 1 Pedro, capítulo 1. Eu quero ler com vocês o versículo 9 do capítulo 1. Olha o que ele fala lá, né? Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então ele fala que o objetivo final da nossa fé é a salvação da nossa alma. Então, ele começa lá, bendito Deus e Pai, que fez tudo por nós, para tendo como resultado a nossa fé, né? A nossa salvação, né? Então, gente, o Evangelho, ou as boas novas de Deus, né? E ele requer que a gente creia nisso, lembra que eu falei? Porque é baseado em fatos históricos, né? Todo mundo sabe que Jesus sofreu, Jesus derramou seu sangue, Jesus morreu na cruz por nossos pecados e Jesus ressuscitou dos mortos. Quando a gente coloca a nossa fé de verdade, né, de uma maneira ativa nele, a gente recebe a salvação da nossa alma. Olha lá o versículo 8 do capítulo 1 de Pedro. A quem, não havendo visto a mais, quem que a gente não vê? Jesus. Alguém aqui viu Jesus? Não. E ele fala, quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais, que se alegram, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, né? Agora a perguntinha que não quer calar. O que significa salvação? Salvação, gente, é a redenção dos pecados. Então, a palavra redimir, ela era usada, né, para você resgatar um homem que tinha sido feito prisioneiro de guerra, ou então que ele era escravo. Então, você ia lá, você redimia, você comprava, né, e você pegava ele para você, né. Também se aplica essa palavra redenção, redimir, se aplica à libertação do homem da pena de morte, merecida porque ele cometeu algum crime. Então, é isso que Jesus fez por nós. Nós merecíamos a morte eterna, né? Não só aquela morte física, né? Que o nosso corpo lá vai para o caixão, enterra lá, né? Não é só essa morte, é a morte da nossa alma também. A gente merecia isso. Mas ele nos comprou, né? Ele nos deu a garantia, né? Aquele penhor, aquele selo, né? Aquela entrada, aquela garantia que o contrato está feito,
que lá no final da sua vida, você vai receber essa garantia, a sua salvação. Você vai ver o resultado da sua esperança, né? Porque agora o que você tem é um contrato. E o selo que você tem é o Espírito Santo, é a garantia. Você não tem 100%, mas ele diz que você pode ter 100% de certeza, porque não depende de você. Porque ele te deu, ele não dá o Espírito Santo para todo mundo. Ele dá o Espírito Santo para quem tem fé nele, para quem crê em Jesus. E o Espírito Santo dentro de você é a garantia que você foi comprado por preço. Jesus te deixou livre e ele pagou o preço, gente. Jesus fez isso por nós. Sabe quanto que ele pagou? Ainda lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler o versículo 18 e 19. Olha lá, vai falar desse preço que Jesus pagou, né, para nos redimir, para nos comprar, para nos livrar da pena de morte, né? Olha lá. Vou ler os 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, o que ele quer dizer aí? Ele está dizendo que o preço que foi pago não foi coisa que deteriora, não foi dólar que desvaloriza, não foi real, não foi ouro que enferruja, que oxida, que perde o valor. E ele ainda fala, ele inclusive fala de coisas boas, né? Prata, ouro, né? Não foi com essas coisas que você foi comprado, que você foi resgatado. Foi com o precioso sangue do próprio Filho de Deus. Nunca cometeu pecado, não tinha defeito, e foi com o sangue dele. Cristo fez isso, mas com um preço caríssimo, né? Então, a gente viu o que é salvação, quanto custou, e agora eu pergunto, tudo bem, eu fui salva de quê mesmo? Do que eu fui salva? Do que eu preciso ser salva, né? Nós fomos salvas da lei. A lei é muito... É isso. Fez, não fez, só comeu, né? É assim que a gente fala. Pau, fogo, pedra, não tem escapatória. E Jesus nos comprou, nos salvou, nos redimiu pelo seu sangue da lei. Vamos ver lá rapidinho em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, versículo 1. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Simples assim. Então, nós fomos salvos para sermos livres, né? Nós tínhamos que pagar uma pena e ele nos libertou, né? Ainda em Mateus, capítulo 11, também vamos ver de que nós fomos libertos. Mateus 11, 28 a 30. Olha lá. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus falando. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, Jesus nos libertou dos nossos fardos, dos nossos pecados, que pesavam na nossa consciência, né? Ele nos libertou de tudo isso. Ele nos libertou da escravidão do pecado. Está lá em Romanos. Eu estou indo um pouquinho mais rápido, porque eu estou imaginando, né? Que todas têm uma secretária que nem a irmã Kemi, né? Anotando lá
Capítulo 3, versículo 20 e 23. Então, Romanos 3, 20 e 23. Ele fala: visto que ninguém será justificado diante dele. Diante dele quem? Diante de Deus. Ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, é aquilo que eu falei lá no começo. Não é porque você é boazinha, porque você não fez nada de grave na sua vida, né? Não é. Aí, olha o versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, não foi porque você fez coisa boa, porque a salvação começa em Deus, né? Em Deus. Ai, meu Deus. Oi, querida, vocês estão me vendo? Eu estou. A minha internet caiu momentaneamente, mas acho que vocês estão me vendo agora, né? Eu estou. Sim. Então, Dá para ver. olha só. Então, nós somos salvos da lei, nós somos salvos da escravidão do pecado, nós fomos salvos do mundo. Está lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Vou ler lá. Gálatas 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. Fala assim, ó. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, o que ele está falando aí? Ele está falando que nós fomos arrancados, né? Tirados, né? Deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus Pai. Então, foi para isso que Jesus se entregou. Jesus se entregou por nós para nos arrancar deste mundo perverso, do poder do mundo, né? Do poder do pecado. E ele também nos salvou, nos redimiu do poder de Satanás, né? Do poder de Satanás. Está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Colossenses 1, 13 e 14. Só um pouquinho, gente. Aconteceu alguma coisa. Vocês estão me escutando bem? Uhum, Sim. estou. Sim. Então, ele fala assim, olha. Colossenses 1, versículo 13 e 14. Diz assim, ó. Ele quem? Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou, aliás, ele, Deus, né? Desculpa. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Gente, essas aqui são palavras muito fortes mesmo. Está falando que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou. No outro lado, a gente leu que ele nos desarraigou, né? Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, uma vez que você está agora segura nas mãos de Jesus, do reino do Filho do seu amor, você acha que você vai perder seu lugar no céu? Só se você falar que você não quiser ir. Não, eu acho que eu não quero ir não, Jesus, mudei de ideia. Aí, tudo bem. Mas se você quiser continuar indo, ele não vai te largar, né? Então, agora eu tenho uma pergunta para vocês. Você já tomou a decisão de colocar a sua fé em Jesus Cristo e no que ele fez? Como o único meio para você ir para o céu? E ter vida eterna com Deus? Né? Então, vou repetir. Ó. Você já tomou a decisão de colocar a sua fé em Jesus Cristo e no que ele fez como o único meio de ir para o céu e ter a vida eterna com Deus?
Se você já fez isso... Cláudio, não estou te escutando. Não? E agora, está escutando? Talvez seja melhor vocês tirarem um pouquinho o som de vocês. Só um pouquinho. A irmã Kemi está pedindo para entrar. Acho que ela entrou agora. Pronto. Caiu um pouquinho a... Oi, irmã Kemi. Deu para entrar, né? Um pouquinho a conexão, né? Então, a minha pergunta é: você já tomou a decisão de colocar a sua fé em Jesus Cristo, o que Ele fez por você, como único meio de você ir para o céu e ter a vida eterna? Se sim, quando que foi isso? Então, essa é a minha pergunta para vocês. Então, eu vou deixar vocês responderem. Se ninguém quiser falar agora, eu vou para a minha terceira pergunta do dia. Só pergunta hoje, né? Então, eu vou deixar vocês com essa pergunta. Se você já tomou a decisão de confiar em Jesus, que você vai para o céu, eu gostaria que, quem sabe, depois você possa gravar um áudio e passar para nós quando que foi isso, tá? Se você tomou essa decisão, se tem certeza que você vai para o céu, quando que foi isso, tá bom? Outra pergunta. Por quê? Porque é difícil para algumas pessoas crerem em Deus ou crerem em Cristo. Por que será? Que algumas pessoas não conseguem crer, não conseguem acreditar, né? Então, eu vou pedir para vocês abrirem lá em Hebreus, capítulo 11, vai ajudar a gente a responder um pouco essa pergunta aí. Por que é difícil para algumas pessoas crerem em Deus ou crerem em Cristo? Então, lá, Hebreus, capítulo 11, verso 6. Ele fala assim, ó: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Então, galardoador é quem presenteia, quem recompensa, né? Então, ele está falando que muitas pessoas, né? Às vezes é muito difícil para algumas pessoas crerem em Deus porque elas não têm fé. Ele está dizendo que sem fé é impossível. Não fala que é difícil agradar a Deus, não, é impossível. Então, às vezes as pessoas dizem: eu tenho muita fé. Fé em quê? Fé na fé? Não adianta. Você tem que ter, lembra que eu falei lá no começo, que tudo começa em quem? Começa em Deus. Então, somente Eu não ouvi nada. em Deus é que vai realmente garantir para você que você tem a salvação. Então, não é a fé num ser místico, num ser superior, não. É a fé no Deus das Escrituras. É a fé nesse Deus aqui que a gente tem explicado como que ele é aqui na palavra de Deus. Então, é o Deus da Bíblia. É o único Deus verdadeiro e real que existe. Então, somente a fé nele. Somente. Né? Eu não estou ouvindo nada. Quem que não está ouvindo? Rosana? Quem que falou que não está ouvindo? Tá aqui, tá dizendo que a conexão... Cortou a sua fala, Cláudia. Cortou a fala? Uhum. Desde que você falou, desde que você estava falando por que é difícil algumas pessoas crerem em Deus, mas aí cortou tudo. Cortou tudo? Então, eu falei que a resposta
estaria em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, e fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador. Então, por que é difícil para algumas pessoas crerem em Deus ou crerem em Cristo? Porque elas não têm fé. Não adianta ter fé na fé, né? Ou ter fé num ser superior, num ser místico, não. É fé no Deus da Bíblia. A ênfase aqui é Deus, o único Deus verdadeiro e real que existe, né? E eu quero, para concluir, ler com vocês mais 3 passagens, né? Uma está lá em João, capítulo 20, versículo 24 a 29. João, capítulo 20, versículo 24 a 29. Fala, lembra que eu li lá em 1 Pedro falando que nós, né, nós amamos Jesus sem termos visto Jesus, né? Olha aqui o que Jesus vai falar sobre nós que amamos Jesus sem nunca ter visto Jesus. Olha o que ele fala lá em João, capítulo 20, versículo 24. Foi naquela ocasião em que Jesus já tinha ressuscitado e ele apareceu de volta lá para os apóstolos, né? Eles estavam reunidos e Tomé não estava. Então Tomé falou que se ele não visse Jesus pessoalmente, que ele não ia acreditar que Jesus tinha ressuscitado. Aí Jesus falou assim, ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo nenhum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse, Pai seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo, vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu, Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Essas bem-aventuradas somos nós não vimos e cremos. Então, Jesus ali já estava dando uma bênção para nós hoje, né? Que a gente não viu e cremos, né? Então, de novo a pergunta, por que é difícil para algumas pessoas crerem em Jesus ou crerem em Deus? Porque quando a gente fala em crer, isso inclui confiança, comprometimento com Cristo como Senhor e Salvador, né? E que vai resultar no recebimento de uma nova natureza, de uma nova salvação, né? Então, vamos ler agora o último texto, que é João ainda, só que é capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 18 a 20. Fala assim, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Então, o que ele está falando aqui? Quem crê nele não é julgado. Então, se eu creio, se eu acredito, né, no nome de Jesus, eu recebo uma nova natureza. Eu falei para vocês que no começo é o Espírito Santo dentro de nós, mudando nossa maneira de pensar, mudando nosso coração, nos levando a obedecermos ao Senhor Jesus. Então, não é uma simples aceitação intelectual, né? Porque é difícil, né, alguém dizer que não crê que existiu uma pessoa chamada Jesus andando por esse mundo.
Mas não é só isso, é mais que isso. É você crer, você se comprometer com essa sua crença, né? E daí a última resposta, né, para essa pergunta, por que é difícil para algumas pessoas crerem em Deus ou em Cristo, é porque Satanás cega as pessoas para que elas não vejam, não compreendam a verdade de Deus. Está lá em Mateus capítulo 13, versículo 19. Então, Mateus capítulo 13, versículo 19. Fala assim, ó. Mateus 13, 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Então, está falando a parábola, né, do semeador. Aliás, essa é só mais uma passagem, ainda tem mais uma que vai ajudar vocês a entenderem melhor, que é 2 Coríntios. 2 Coríntios, vou lá rapidinho, porque já está ficando tarde. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Essa é a passagem. Olha que passagem, que versículo. Ó. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então, por que é difícil algumas pessoas crerem em Deus? Porque Satanás cega o entendimento delas e elas não conseguem perceber, não conseguem enxergar a verdadeira luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo. Então, se a gente quer que um familiar, um amigo querido, né? Um filho, um pai, uma mãe, um primo, um tio, uma avó, creia em Jesus como Salvador, né? Seja salvo. A gente precisa orar para que a pessoa possa enxergar, né? Porque Satanás, ele cega o entendimento, como está escrito aqui, ó, o Deus deste século, quem é? Satanás. Cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles de coração duro, né? Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então, graças a Deus, que para nós essa luz do Evangelho se manifestou, apareceu, né? E nós conseguimos, com isso, ter a certeza da nossa salvação. Então, agora, se eu perguntasse para vocês como você pode ter certeza, agora você sabe. E não depende de você, que depende de Deus. Depende do Espírito Santo falando com você, né? Que você é filho de Deus. E que não depende das suas forças, não depende de você fazer nada. É Deus que faz tudo. E você, a única coisa que você faz é crer, é colocar a sua fé nele, é andar com ele, é pedir para o Espírito Santo guiar você, para o Espírito Santo abrir a sua mente, abrir o seu coração para você entender as coisas de Deus e caminhar ali, dia a dia, fielmente, crendo em Jesus. Porque o Espírito Santo é o teu selo, é a tua garantia. E se você morrer, quando você morrer, você vai para o céu. Certeza absoluta. E ninguém vai conseguir arrancar você das mãos de Jesus. E lembrando que o Espírito Santo que está dentro de nós intercede, ora por nós, suplica por nós para Jesus que está sentado à direita de Deus. Olha que lindo. Então, em cima e embaixo, nas duas direções, nós temos Deus Filho e Deus Espírito Santo intercedendo por nós diante do trono de Deus, né?
Então, é impossível que alguém, alguma coisa, nos arranque das mãos de Deus. Tá bom? É isso aí. É muito lindo, né? Lindo, é lindo. Então, vocês agarrem isso, mas mesmo que vocês não tenham força para segurar isso aí. Não depende da força que vocês têm. É o poder de Deus que nos segura nas mãos dele. Tá bom? Então, podemos ficar tranquilas, podemos dormir em paz todos os dias, né? Que a nossa salvação está garantida. Tá bom? Amém. Alguém quer falar alguma coisa? Eu não consigo ver todas vocês. Eu acho que eu estou com algum problema aqui. Tem um pouquinho de galeria aqui. Agora eu estou conseguindo ver. Ok. Então, eu não sei se vocês querem fazer algum comentário. Senão, daí nós vamos fazer uma oração e vamos terminar. Eu acho, Cláudia, que depende tudo da nossa fé. Exatamente. Porque se nós cremos em Deus, nós temos o Espírito Santo que nos ilumina em todas as horas que nós precisamos. Ele está sempre perto de nós e fazendo, vamos dizer assim, uma conexão com Deus e Jesus. Está dentro de nós, né? Uhum. É ele que testifica com o nosso espírito, é ele que vai mudando a nossa maneira de pensar, né? A gente vai começa a fazer coisas diferentes, né? A viver de uma maneira diferente, a responder às situações da vida de uma forma diferente, né? Uhum. E você sente, né? Sim. É como se fosse assim uma intuição, né? Sim. As coisas acontecem e você sente. Você vê. Você não sinta. Você tem aqui a palavra de Deus que fala que né? Porque às vezes a gente passa por momentos na vida que pode surgir lá uma dúvida, uma coisa, a gente sabe que Satanás, ele acusa a gente, ele fala, Cláudia, não, imagina, você pensa que você é salva porque você acha que eu esqueci o que você fez na semana passada? Não. Isso aí que você fez é uma coisa tão terrível que não tem perdão. Vocês já ouviram gente falar? Olha, eu fiz uma coisa tão horrível que não tem perdão. Não existe isso. Mas ele pode tentar convencer você. Então, você tem a palavra de Deus que fala o quê? Né? Você não precisa só confiar nos seus sentimentos. Né? Você confia, você sabe quem Deus é, e ele te diz que é pelo poder dele que quem está na mão de Jesus, ninguém vai ser arrancado das mãos de Jesus. Né? Tá bom? Tá bom. Dúvidas? Mas também, assim, a gente tem que... fé, mas também a gente tem muito que vigiar do nosso comportamento para que o Espírito Santo esteja dentro de nós também, não é isso? Isso, para que o Espírito Santo, se a gente começa com o nosso comportamento, fazer coisas que desagradam a Deus, a palavra de Deus diz que a gente apaga o Espírito Santo, né? A gente vai apagando, e a gente começa a não ouvir mais a voz de Deus. Até porque, se a gente começa a dar muito ouvido, né? Fazer só o que a gente quer, né? A gente está fazendo até de propósito mesmo, né? Para não ouvir mesmo. Eu quero fazer o que eu quero mesmo, eu sei da minha vida, né? E é aquilo que a senhora falou, né, irmã Kenny? Aí você não ouve mais o Espírito Santo, você apaga ele, né? E você fica só... Mas ele se afasta? Ele se afasta? Não, uma vez que ele está dentro de você, ele não sai, mas só que você não ouve mais a voz dele, né? Você começa a viver com as coisas que desagradam a Deus, ele não se afasta. Mas ele, às vezes, deixa você se dar mal lá. E aí ele vai lá, né? Porque fala que Deus, o que ele faz? Ele disciplina os filhos dele. Então,
Às vezes você faz uma coisa, você se mete numa enrascada e você percebe por que você fez aquilo, você sabe. Quando você vai lá buscar Deus de novo, e você vê que foi porque você fez alguma coisa errada, né? Ele fala na Bíblia que não é para fazer isso, você vai lá e faz. Né? É que nem você com o filho lá. Você tem um filho, você fala, meu filho, olha, não volta para casa muito tarde da noite, porque é perigoso, né? Você pode ser abordado por alguém quando vai entrar em casa. Tenha cuidado, não volte muito tarde, volte mais cedo, tem mais gente na rua e tal, e tal, e tal. E o seu filho não faz, né? Aí um belo dia, de repente, ele volta para casa, todo machucado, porque foi assaltado. Eu falo, mas meu filho, olha a hora que é. Eu não falei tantas vezes que esse horário é perigoso, você não deve andar na rua sozinho nesse horário, porque não tem muita gente na rua. E aí ele é mesmo, mãe, aí tá todo machucado, roubaram meu tênis, né? Pegaram meu celular e tal, né? Aí você, ele já recebeu a disciplina dele, né? O assalto. Mas pode ser uma outra coisa que ele tenha feito dentro de casa e você diz assim, olha, agora que você fez isso, eu não vou te deixar ver televisão por uma semana, né? Quando a criança é pequena, ou então você vai ficar sem celular por um mês, né? Hoje em dia a televisão nem... Agora, tira o celular por um mês, né? O negócio é dado, né? Você vai me entregar o seu celular, só daqui a um mês você vai fazer isso. É uma disciplina. E Deus, às vezes, disciplina a gente também. Porque a gente não faz como devia ser feito. Então, ele fala que quando a gente é disciplinado por Deus, é porque nós somos filhos mesmo. Porque você não disciplina o filho do vizinho, né? Você disciplina só o seu filho. Então, assim Deus faz com a gente. Então, assim, se eu Mas e se a pessoa resolve não seguir mais os princípios de Deus, sei lá, ir para o mundo, ele perde a salvação? Aí a minha pergunta é outra. Ele teve salvação? Ele era realmente salvo? Que às vezes as pessoas, o que acontece muito hoje, tem muito filho de crente dentro da igreja. Se acostumou, né? Desde pequenininho, o pai e a mãe leva, vai crescendo, tá lá. E ele, um dia lá, o pastor fez um apelo, ele disse que ele crê em Jesus, ele aceitou Jesus. Mas a gente não sabe até que ponto foi de verdade mesmo, se o Espírito Santo veio habitar. Por isso que sempre a gente tem que estar lendo a palavra de Deus. Então eu fico com dúvida com pessoas que não buscam a Deus, não leem a palavra de Deus, né? A Bíblia diz que a gente conhece as pessoas pelos frutos, né? Pela maneira como ela vive, né? Então, se um dia ela voltar para o mundo, é que ela também nunca teve com Deus, né? Ela achava, porque tem pessoas que gostam do evangelho. Tem muita gente que gosta de estar na igreja, gosta de participar do grupo de jovens, porque ali o pessoal é bacana, porque ali não tem, ninguém usa drogas, porque ali não se fala palavrão. Então é um ambiente muito bom. Então você gosta daquilo ali, você gosta da maneira que os crentes vivem, você gosta, que é bom, é boa, é bacana, né? As pessoas são boas, as pessoas te tratam bem, as pessoas são educadas, né? As pessoas não passam você para trás, né? Ninguém quer dar rasteira em você, então é um ambiente bom e as pessoas se acostumam com aquele ambiente. Mas na verdade, elas não foram transformadas lá dentro, né? Por isso que eu estou sempre falando para vocês, olha, tenha certeza que você é realmente filho de Deus. Que Deus realmente te conhece, né? Tenha certeza. Então, uma das coisas é o Espírito Santo testificando com o teu Espírito Santo, com o teu Espírito. É você
observando, olhando um pouquinho para trás, como que era você 6 meses atrás? Como que era você 1 ano atrás? Como que era você 5 anos atrás? Como que é você hoje? Né? O que tem de diferente? É claro que a gente não é perfeita, nem vamos ser. Né? A nossa perfeição é só quando a gente não estiver mais nesse mundo. Aí que nós vamos ter a nossa salvação completa. Por enquanto, ainda tem luta. A gente luta contra as coisas da carne, né? Contra a nossa maneira velha de pensar. Né? Por isso que Romanos 12 fala que não é para a gente se conformar com esse mundo, quer dizer, entrar nos moldes do mundo de novo. Mas para a gente estar sempre transformando a nossa mente, né? Transformando a nossa maneira de pensar. Como que a gente faz isso? Estudando a palavra de Deus. Né? Pedindo todo dia em oração, né? Para o Espírito Santo revelar para você o que está errado, o que você precisa melhorar na sua vida, o que está desagradando a Ele, né? O que você precisa pedir perdão, né? Para que você precisa, o que você precisa deixar de fazer, o que você precisa fazer diferente, né? E às vezes não é tudo de uma vez. Né? É um passo a passo, é um caminhar com Deus. Cada vez você vai ficando, você vai se aproximando mais de Deus, você vai se santificando, você vai melhorando, você vai aprendendo, você vai conseguindo colocar aquelas coisas e dar um novo norte para a sua vida, né? Então não é instantaneamente o Espírito Santo vem, não muda a gente da noite para o dia, entendeu? A gente ainda luta. Ai, por que eu ainda fico brava quando alguém fala tal e tal coisa para mim? Ai, por que eu tenho vontade de bater a porta do quarto? Ah, por que a minha vontade é xingar aquele lá que me cortou, entrou na fila, furou a fila, né? Ai, por que eu ainda fico aborrecida com tal e tal coisa, né? É a nossa velha natureza, mas você também tem que ser capaz de olhar para trás e ver, realmente, olha, antes eu estava numa situação lastimável, mas olha, não estou ainda perfeito, mas você está caminhando, né? Deu para entender, Rosana? Claro. Entendi. Obrigada. Mais alguma dúvida, querida? Não. Então, vamos orar? Daí a gente termina. Senhor Deus, quero colocar essa noite nas tuas mãos, pedindo mais uma vez que o teu Espírito Santo possa estar iluminando os nossos entendimentos, possa estar guardando as nossas vidas, porque queremos viver do modo que te agrade, do modo que te dê prazer, queremos viver para glorificar o teu nome. Ó Senhor, tem misericórdia de todas nós. Salva a irmã. Salva os nossos familiares dos quais nós oramos, que nós sabemos que precisam da salvação. Que o Senhor não permita que Satanás continue cegando o entendimento deles, mas que eles possam ver a tua salvação, possam compreender que o Senhor Jesus veio para nos libertar. Pedimos pela irmã Kane, pela Rosana, pela Raquel, pela Liz, pela Annalise, que o Senhor guarde os nossos mentes, nos dando uma noite de sono tranquilo. Quero pedir também, Senhor, pela dona Neide, que está naquele hospital, que o Senhor esteja ali, guardando ela, guardando a sua salvação. Porque sabemos que ninguém pode tirá-la da tua mão. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso e nos segura pelo teu poder. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, Obrigada. é isso, querido. Fiquem com Deus. Amém. Arigato. Obrigada. Arigato. Tchau, queridos. Eu acho que congelou ali a Raquel. Eu estou escutando vocês, mas a tua imagem não apareceu.
Então, tá bom, querida. Qualquer coisa, se tiverem dúvida, vocês podem me procurar, podem ligar, podem mandar uma mensagem, tá bom? Daí eu respondo. Tchau, meninas. Tchau. Beijo. Até Fique com amanhã. Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. É. Tchau, Deus te tchau. abençoe. Tchau.